Continuando na temática de construção de DLLs, dessa vez eu vou falar sobre o método explícito, o qual difere do método implícito na questão do carregamento da DLL no ato apenas da sua utilização. Com o método implícito, no momento em que você carrega o aplicativo, que você inicia o seu aplicativo, ele automaticamente também carrega a DLL. Inclusive, você não pode fazer nenhuma operação com a substituição da devida DLL enquanto o aplicativo estiver em execução. Isso no modo implícito. No modo explícito, se você não estiver fazendo uso de uma função contida na DLL, você pode fazer essa exclusão. No caso, você só vai excluir se você quiser fazer uma substituição, né? Se tiver alguma atualização, alguma coisa assim. Eu vou usar o mesmo projeto que eu fiz, o exemplo anterior, com o método implícito e mostrar as diferenças. Vamos ao Delphi. Eu vou retornar ao projeto ao qual a gente faz a DLL, só para mostrar. Se trata do mesmo projeto, sem nenhuma diferença. Se você quiser ver como cria a DLL, você volta no vídeo anterior, o qual eu expliquei como fazer o carregamento implícito da DLL, e lá eu vou explicar como é que você faz a criação dessa DLL. Se tratam de dois projetos, o primeiro da DLL e o segundo do projeto que vai consumir a DLL. É a mesma coisa. Você pode notar aqui que é o mesmo texto, utilizando o método implícito. Nesse caso aqui, vai ser o explícito. Só vou dar uma compilada para ele atualizar lá a DLL. Pronto, aí ele vai atualizar esse texto quando for chamado. Bom, saio dele e agora vou ao projeto que consome a DLL. Eu usei o mesmo projeto e toda essa parte comentada é a parte que diz respeito ao carregamento explícito, é o que nós vamos ver agora. E aqui vocês podem ver a diferença. Com o carregamento implícito, que é o que quando a DLL ela é carregada no momento da execução do aplicativo, né, desde o início até o seu encerramento, você declara de uma maneira. No caso, nós só temos esse método retorno mensagem, né, é o mesmo método que tem lá no projeto da DLL, e você declara dessa forma. Logo após as declarações private e public, você acrescenta aqui o método com a mesma assinatura que tem lá no seu projeto da DLL, complementando apenas com as palavras external e name, onde external é o nome da DLL e name é o nome do método. E quando você faz a chamada, nesse caso aqui, num clique do botão chamar DLL, você apenas faz menção ao método, retorno mensagem. Só isso. Agora eu vou excluir essa parte que se trata do método implícito, era só para lembrar ou para mostrar para quem não viu o vídeo anterior, excluir essa parte. E agora só do método explícito. Para você ter acesso aos métodos da sua biblioteca, você deve fazer o seguinte. Vem aqui, logo após a declaração da seção type, você cria um objeto. Eu chamei ele aqui tRetorno mensagem, que o nome dele é o nome do método e da DLL é retorno mensagem. Você informa a assinatura do método, porém sem informar o nome dele. Levando para o lado de .NET, é como se fosse um delegate, mais ou menos. Seria um método anônimo, mas não vamos confundir. Então, que a assinatura dele é esse, né? Ele tem um parâmetro do tipo short string, retorna um short string também, e essa aqui é a palavra reservada stdcall, para você poder fazer a chamada ao método na DLL. Agora, o mecanismo utilizado pelo método implícito se diferencia um pouco. Ele traz benefícios e só benefícios. O menor benefício que ele traz talvez seja você ter que escrever um pouco mais, né? Mas o benefício dele se sobrepõe ao trabalho a mais que você vai ter, porque você só vai fazer o uso de memória se você for utilizar naquele momento o método que está contido na DLL, né? Essa é a grande vantagem. E também você pode excluir a DLL se porventura você precisar fazer uma substituição. Você tem uma empresa lá, o sistema rodando, um negócio, uma empresa grande, você precisa substituir a DLL, não pode parar o sistema, porque tem outras coisas atreladas a ele, e aí você substitui a DLL sem problema nenhum. Então, aqui nesse método, o mesmo método do onClick, do botão, ele vai fazer a mesma coisa.
Só que para você fazer isso, você tem que criar um objeto do tipo handle, né, que é um manipulador. E é com esse cara que você vai poder recuperar o nome do método que está dentro da sua DLL através das APIs do Windows, de forma dinâmica. Você pode considerar como se fosse uma camada a mais. E esse outro objeto aqui, que eu chamei de VL_retorno_MSG, que é do tipo tRetorno_mensagem, que faz a ponte justamente com o método que vai corresponder a essa assinatura, que é o retorno_mensagem. Pronto. Pronto, declarei esses objetos para poder ter acesso, né? O handle, que vai fazer o papel de uma camada extra para poder ter acesso à DLL em modo dinâmico, e o objeto que vai fazer referência ao método na DLL. Então aqui você inicializa ele, o handle, utilizando load_library. Esse aqui é um método da API do Windows que vai fazer acesso a esse cara aqui. Ele vai localizar retorno_mensagem DLL.dll, que está na pasta do seu aplicativo, na pasta raiz dele, onde está o executável. E aí sim, se ele conseguir inicializar, se for diferente de zero, ou seja, se ele não for nulo, né, ele conseguiu fazer a leitura desse objeto aqui, aí ele vai entrar aqui no begin e vai atribuir a VL_retorno_MSG, que é o método que a gente quer, né? A gente quer botar quer jogar o método aqui. Aqui ele faz a leitura da biblioteca, da DLL, e aqui ele pega o método. Então, getProcAddress em quem? VL_handle de quem? De retorno_mensagem. Pronto. Aqui ele já pegou o handle, que é a biblioteca, né? Que é a DLL, e acessou o método. Jogou aqui dentro. Agora esse objeto aqui é o que vai corresponder ao método retorno_mensagem. Então, aí aqui, como ele retorna um texto, aí eu coloquei dentro de showMessage, que é para poder exibir na tela, quem? Eu vou botar VL_retorno_MSG edit.txt. Vamos executar. Estou aprendendo a utilizar DLLs. Chamar. Agora sim. Você vê que ele se comporta da mesma forma como o anterior. Se você viu o vídeo, você percebe. Estou aprendendo a utilizar DLLs utilizando o método explícito. Você se lembra que eu alterei de implícito para explícito? Então, simples assim. Recapitulando. Você declara um objeto que faz a menção a uma função que tenha essa assinatura, que é a assinatura do método que você quer. Ele vai poder fazer a ligação do seu projeto com a DLL. Lembre-se de fazer essa declaração aqui, logo após a seção type. Em seguida, no local onde você quiser, no seu evento, nesse caso aqui foi no evento do onClick do botão, você vai ter que criar um handle, que é um manipulador. Ele que vai fazer acesso à API do Windows para utilizar os métodos dessa API que podem fazer acesso à sua DLL. E aqui o objeto que vai conter o seu método, que é do tipo do objeto que nós declaramos lá em cima, tem retorno_mensagem. Em seguida você inicializa o seu handle, seu manipulador, com load_library. Isso aqui é uma biblioteca que faz parte da API do Windows. E aí você vai dizer a ele quem é que eu quero carregar. No caso, retorno_mensagem DLL.dll. Isso aqui é um arquivo DLL que ele está lendo. É uma extensão de executável que está na pasta desse aplicativo. Se ele conseguiu fazer a leitura disso aqui, se ele for diferente de zero, se ele não for nulo, aí ele vem e atribui ao nosso objeto que vai fazer menção ao método retorno_mensagem. E aí sim, agora ele vai utilizar o handle, né, porque ele fez a leitura da DLL. No que ele fez a leitura, agora pegue o processo, a procedure, a função, retorno_mensagem. Pronto, ele pegou. E agora o seu método está aqui. E agora eu vou fazer o uso, que é o que? Esse método ele tem um parâmetro de texto. O texto está aqui no txt, no ed_txt. E pronto, é só chamar ele, informar o parâmetro e está feito. Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido realmente. Façam uso desse conhecimento. Bons estudos e até a próxima.